Olá, boa noite a todos. Julho é mais um mês sem feriados, mas também com diversas comemorações, como 1º de julho, Dia Mundial da Biblioteca, 10 de julho, Dia da Pizza, 19 de julho, Dia Nacional do Futebol, 20 de julho, Dia do Amigo, 25 de julho, Dia do Escritor, etc. E tantos outros dias. Mas o mais comemorado nesse mês é o dia 26 de julho, Dia dos Avós. Será comemorado agora no próximo domingo. Esse dia foi escolhido porque é o dia de Santana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. Trata-se de um culto bastante antigo. Em 1879, o Papa Leão XIII oficializou a festa em toda a igreja. E o Papa Paulo VI, no século XX, determinou que a memória a este santo passasse a ser celebrada em 26 de julho. São Joaquim e Santana são considerados os padroeiros dos avós. Muitas cidades do Rio Grande do Norte têm como padroeiro o casal São Joaquim e Santana. Outras só Nossa Senhora Santana, como é o caso de Caicó, Currais Novos, entre outras. Vários autores escrevem ou escreveram frases referindo-se aos avós. Exemplo, os netos são a recompensa de Deus por termos chegado à velhice. Os netos são a sobremesa da vida. As avós são mães com um monte de cobertura de doce, etc. Tem muitas frases sobre os avós. Certa vez perguntaram a uma criança de 5 anos o que ela queria ser quando crescesse. Ela respondeu que queria ser avó. E perguntaram por quê. E ela deu várias respostas. Porque o colo dos avós é quente e fofinho. Porque os avós não discutem. Importante isso. Porque uma avó é uma senhora velhinha que não tem filhos, por isso gosta muito dos filhos dos outros. Porque em casa dos avós reúne-se a família inteira. Porque os avós não fazem nada e assim pode ficar mais tempo com as crianças. E muitas outras frases assim, que não dá para dizer tudo numa coisa só. Mas o importante é que os avós, principalmente hoje em dia, são pessoas muito importantes. As crianças adoram. Antigamente, no meu tempo, assim, minha avó, não conheci meu avô, porque ele morreu, eu era bem pequenininho. Mas a minha avó, a casa dela, a gente ia à casa dela, mas era uma casa assim, meio assim, silenciosa. Não tinha a alegria que os avós têm hoje quando os netos vão em casa. Nessa época não tinha. E, como sempre, eu declamo uma poesia, né? E hoje a poesia é uma poesia de minha autoria. E chama-se A Casa da Minha Avó. Casa da Minha Avó. E está nesse meu livro, Fragmentos da Alma. Está nesse livro. Então vamos à poesia. A Casa da Minha Avó. A casa da minha avó tinha um toque original. Os móveis de bom tamanho, apesar de um pouco estranho, tinham uma forma tradicional. Lá na parede um relógio, com seu pêndulo a balançar. Tic-tac, tic-tac. Nos ouvidos como um baque, era um som de arrepiar. Lá no quarto oratório, com os santos para se rezar, tinha velas e crucifixos, tinha flores e anjinhos fixos. Era um verdadeiro altar. Não podíamos falar alto, nem correr e nem brincar.
A casa um pouco sombria parecia triste e fria, sem o aconchego de um lar. Não sei por que quase sempre não me sentia à vontade na casa da minha avó. Talvez por ela ser só, era um poço de saudade. Me recebia contente, sempre ao entardecer. Vez ou outra um carinho, um abraço, um beijinho, como se fosse um dever. Mas vem as recordações dos momentos de alegria, em que, com certo receio, queríamos sempre o recheio do bolo que a vovó fazia. É como eu disse, na época que a minha avó, a casa era assim. Ela era viúva, era sozinha e era assim triste. Eu acho que era por isso. Não tinha aquela alegria que os netos têm hoje de ser recebidos na casa dos avós. Mas é isso, né? Tudo muda, o tempo modifica as coisas e hoje em dia as avós são talvez mais queridos pelos netos do que os filhos com os pais. E eu, apesar de não ter tido filho, eu sou a avó torta, como se diz, a avó do coração. E tenho os netos que me adoram, uma neta que inclusive está sempre nos meus livros, porque ela é quem me ajuda na organização dos textos para imprimir os livros. Então eu tenho essa felicidade de ter tido os netos que me dão muita alegria, que sempre estão aqui quando podem. E é isso. E por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. E se Deus quiser, o próximo mês estarei de volta. E como sabe, eu sou Salete Pimenta, meu canal é o Absorvendo Palavras. Espero vocês no próximo mês.